O último fim de semana foi de treinamento na AD em Itaperuna. A igreja promoveu o primeiro seminário Ano da Transição com o pastor Roberto Lai, do Ministério Igreja em Células. Há 4 anos estudando e conhecendo o modelo celular, a AD visa consolidar a visão e se tornar uma igreja 100% em células. Estamos aqui com o pastor Roberto Lai. E o pastor Roberto é uma autoridade, no Ministério de Igreja em Células. E eu queria saber, pastor, há quanto tempo o senhor delega nesse ministério e como que esse ministério alcançou o seu coração? Há 25 anos atrás, eu estive em Singapura e vi pela primeira vez uma igreja em células funcional, totalmente funcional, com 5.000 membros. E cada membro estava ligado a um grupo pequeno, a um grupo que forma uma comunidade, A gente chama de comunidade de base. E aquilo me impressionou. Eu falei, peraí, eu estou acostumado com igrejas que têm multidões, mas que se reúnem só no domingo, ou em programas, ou em eventos. É uma igreja de eventos, de programas, mas muitas vezes o pastor não conhece todos, mas todos esperam do pastor alimento, não é? E é impossível, isso não existe, isso é uma aberração em relação à igreja dos primeiros 300 anos da nossa história, a igreja primitiva, Então, na igreja primitiva, você tinha a reunião nas casas e tinha a igreja da cidade, ela era subdividida em pequenas congregações nas casas, E havia na cidade presbíteros e líderes que cuidavam dessas pequenas comunidades, no sentido de evitar confusão, evitar doutrina falsa. Sim. E manter a pureza do Evangelho. Mas aí, em 313, veio um concílio em Roma, onde a igreja, outrora perseguida, se torna a igreja reconhecida. E a igreja fez um casamento com Roma. Constantino, o imperador Constantino, ofereceu proteção em vez de perseguição, que eles eram jogados no Coliseu, as feras, e Nero colocou fogo em Roma e disse que eram os cristãos para causar uma perseguição. E então você tem essa transformação, essa mudança radical, onde o imperador agora dá proteção à igreja, e em troca a igreja dá proteção ao imperador, ou seja, a igreja se tornou um instrumento de persuasão, política, mas dentro de uma roupagem espiritual, Aí surgiu o batismo infantil, onde por causa da rápida cristianização dos povos, famílias inteiras eram batizadas, inclusive as crianças. E aí começou o desvio e se tornou uma igreja estatal, uma igreja instituição, que deixou de ser movimento. Jesus fundou a igreja movimento, e aí se transformou na igreja monumento. E pastor, o senhor falou uma coisa muito importante na questão de ser uma igreja em célula, mas uma igreja funcional, que funciona também com a congregação, nessa reunião. E a gente sabe que existem muitas igrejas já no Brasil que adotam esse modelo de células. E eu queria que o senhor destacasse o que seria fundamental para que esse modelo de células, ele de fato seja funcional numa igreja. Então, o Dr. Bill Becker, ele definiu assim, que a igreja do Novo Testamento é uma igreja de 2 asas, fazendo um paralelo com um pássaro, Para voar, o pássaro precisa das 2 asas. A asa corporativa, que é do grupo grande, que é o culto, E a asa comunitária, eu chamo de atacado e varejo. Ou seja, a igreja do atacado, ela se reúne para certos eventos, para o culto, muito mais focado no ensino, o sermão é muito mais ensino, mas a convivência e os atos pastorais acontecem na parte comunitária, na asa comunitária. E para que a igreja funcione, precisa dessas 2 asas equilibradas. Nenhuma é mais importante que a outra, e mais ainda, nenhuma compete com a outra. Não há competição entre as células e a reunião de toda a congregação. Não há competição. Há uma
complementação. E pastor, como que você avalia hoje esse movimento nas igrejas do Brasil? Você é um homem que viaja muito, conhece a igreja mundial. Como que você avalia hoje a realidade da igreja brasileira? Olha, a igreja brasileira ela é muito influenciada pelo evangelho dos Estados Unidos. Né? O que vem dos Estados Unidos é verdade absoluta. A gente, como diz o povo, come com farinha. Né? Até os louvores, né? A gente adota tudo. E vem muita coisa dos Estados Unidos que é modismo. Por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Que a pessoa que é obediente a Deus vai ter muito dinheiro, vai ter carro novo, vai ter... Né? Isso dentro de uma sociedade americana que não teve nenhuma guerra, nunca sofreu com uma guerra, e sempre teve vivendo em paz e prosperidade, Deus abençoou, lógico, desenvolveu essa teologia. Agora, essa teologia não funciona na Ucrânia de hoje, por exemplo. Vai pregar prosperidade para os cristãos da Ucrânia, para ver se eles entendem alguma coisa, se eles concordam. Estão sendo perseguidos, estão sendo... Nos países muçulmanos, os cristãos não vivem prosperidade. E Jesus mesmo disse, eles perseguiram a mim e vão perseguir vocês também. Não é? Então, o cristianismo verdadeiro é aquele cristianismo que abre mão das suas prerrogativas, a morte do eu me dou para o próximo, eu me dou para servir, em vez de ser servido. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Isso que me falta, não é? Você liga a televisão, é só prosperidade, você faça uma oferta de valor que Deus vai te devolver em dobro, etc, etc, etc. Então, eu acho que esse é o perigo da igreja brasileira, de seguir esse caminho do evangelho fácil, do evangelho que traz benefícios. Sim, até uma das coisas que me impactou no seu testemunho, lendo um pouquinho hoje sobre o senhor, a sua trajetória, foi a questão desse ministério ter impactado primeiro a sua própria casa, né? Sim. Como que foi essa transição aí, viver isso em família? A gente, como pastor, a gente vive, a nossa célula principal é o nosso lar. Sim. Não adianta se o teu lar não está bem, você não tem relacionamentos saudáveis dentro do lar, você não vai produzir na igreja também relacionamentos saudáveis. Impactou a nossa casa, ficou assim, né? A gente abriu a nossa casa, os jovens vinham ali, os membros da igreja, e eu mesmo e minha esposa tivemos que abdicar daquela ideia, isso aqui é meu, eu trabalhei, eu ganhei, Deus me deu, vou proteger e ninguém deve invadir o meu espaço. Não existe esse negócio de não invadir o espaço, você abre. Reparte, né? O pão, reparte o pão, reparte conselhos, reparte a vida, você se torna auto-vulnerável, porque muitos pastores estão dentro de uma redoma, protegidos. Eles jamais abriram o coração com algum líder da igreja. Eu tive que morrer, eu tive que ir para a cruz primeiro. Não é? E na transição para as células, quem vai para a cruz primeiro e morre primeiro é o pastor. Amém. Não são os membros. Amém, pastor. E muito hoje se fala de avivamento, né? Nós oramos por isso. Né? Buscamos um avivamento. O senhor acredita que esse avivamento ele vai começar exatamente das casas? Eu não tenho dúvida de que é o movimento de bases. Jesus trabalhou com 12 homens. Ele era o Filho de Deus, o maior ungido que pisou nesse planeta, profeta, próprio Filho de Deus. Ele não trabalhou com 5.000, ele poderia começar com 5.000, para levantar um voo logo, não é? Não, pegou 12 judeus cabeça dura, com mais de 1000 anos de tradição judaica, a lei de Moisés arraigada, e começou a trabalhar com eles. E ele sabia que um grande movimento começa pequeno. Assim, eu digo para os pastores que se você quer fazer a transição para as células na sua igreja, comece com você. Não delega para ninguém. É você que tem que, como diz o ditado, o dono do boi é que pega no chifre. Não tem esse negócio de delegar uma transição. Não vai funcionar. A gente já viu isso. Eu estou há 25 anos nesse movimento. Já vi muita coisa
falhar por causa disso. Pastor acomodado, preguiçoso. Sim. Não é? Acomodado, ele está numa boa. Para que mudar, pastor? Então, é para ter célula? Então, vem aqui, rapaz. Você, pastor auxiliar ou uma outra pessoa, começa aí o movimento. Forma algumas células. Não, isso aí tem que começar da liderança. A morte começa com o líder. E Jesus demonstrou isso. Ele não veio para ser servido. No final, ele teve que lavar os pés dos discípulos para que eles entendessem. Verdade. E depois de 3 anos, falou, agora vocês estão preparados. E aí ele reuniu 12 ao redor dele, 70 ao redor dos 12 e 120 no Pentecostes. E com 120 ele alcançou massa crítica. A gente chama isso no sistema de mudanças. Quando você alcança massa crítica numa empresa, ou numa igreja, ou numa cidade, você pode começar um processo que se torna irreversível. Então, a partir do Pentecostes, não tinha mais reversão. Foi crescimento, porque Jesus preparou 3 anos esse crescimento. O pastor Roberto Lai ministrou nos 3 dias do evento. Há 25 anos ele treina as igrejas em todo o Brasil no modelo celular, tendo como fundamento a importância de se unir o corporativo ao comunitário.